hoje nós estamos tendo a satisfação de conversar com o ex-ouvidor das polícias de São Paulo, o Cláudio Aparecida Silva. Cláudio é uma dessas figuras que são indispensáveis em qualquer coletividade. Ele é professor de educação física, um militante do movimento negro, de hip hop, enfim, é dessas pessoas que têm uma capacidade enorme de fazer coisas e de mobilizar pessoas. E as pessoas que são assim, de modo geral, elas assustam as outras, assustam os conservadores. E não deu outra, né? O Cláudio, para assumir a função de ouvidor das polícias de São Paulo, teve um problema. Depois, agora, o governador também não. Enfim, ele é um ser que incomoda. E os seres que incomodam o status quo são muito bons à sociedade. E nós vamos ter essa satisfação de conversar com o Cláudio, que é conhecido como Claudinho, o Claudinho Silva. Claudinho, é um prazer enorme conversar com você. Eu fico muito, o Cadão até agora se sente muito honrado em ter esse contato, essa conversa. E eu queria, para começar essa história, queria que você contasse para a gente quem é o Cláudio Silva. Hum. Olá, Alexandre. É uma satisfação estar aqui no Arte Agora. Para mim, é muito importante que esse tipo de veículo que, que constrói o tipo de comunicação que vocês fazem continuem sobrevivendo, mas acima de sobreviver, construindo, né, e constituindo conteúdo de qualidade para levar para casa das pessoas, que colaborem para que as pessoas formem a sua opinião com conteúdos de qualidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, muito me honra esse convite de estar aqui com vocês e é uma satisfação estar aqui. Eu quero me apresentar, né? Meu nome é Cláudio Aparecido da Silva, sou conhecido por Claudinho. Eu sou uma pessoa que não me distancio muito das histórias que a gente ouve e que a gente tem conhecimento da periferia, das periferias do Brasil, né? Eu sou um filho de mulher negra, eu sou o quinto de sete filhos, minha mãe é semi-analfabeta, teve muita dificuldade para poder criar eu, minhas irmãs e meu irmão, e a gente viveu com muita dificuldade em favelas. Inicialmente, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando estava grávida do sétimo filho. Ela teve que tomar uma decisão se ela cuidava dos filhos ou trabalhava. Ela optou por trabalhar para poder garantir o sustento desses filhos, mas em razão disso ela teve que pedir o apoio, o auxílio da minha avó, dona Alexandrina, dona Nenzinha, para criar os filhos. E aí nós fomos todos enviados para o Espírito Santo, Vitória. Lá vivemos no Morro do Bairro da Penha, sob a supervisão e a tutela da minha avó. E a vida era muito difícil. Então, ainda criança, eu fugi de casa, fui morar nas ruas do Espírito Santo, fui apreendido e convivi lá no sistema de medida socioeducativa do Espírito Santo, na FESBEM, Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor. O juiz da vara da infância obrigou minha mãe a me trazer para São Paulo. Aí eu venho de volta para São Paulo, venho morar na favela Monte Azul. Chegando em São Paulo, eu vou para a rua de novo, mas dessa vez não para morar, mas para trabalhar. Então, eu trabalhei carregando sacola em feira, né, em troca de uma caixinha. Trabalhei cuidando de carro na feira também, tomando conta de carro. E aí achei um ofício que foi engraxar sapatos. Aí eu engraxei sapatos durante muitos anos, construí uma clientela, né? Foi engraxando sapato dentro de uma delegacia de polícia aqui na Zona Sul de São Paulo, que eu tive meu primeiro contato mais violento, né? Mais virulento com o racismo, que uma pessoa, a certa ocasião, chegou na porta da sala de um policial e vendo eu engraxando o sapato ali do policial, fez o seguinte comentário: nem para isso essa raça serve. E isso me despertou para a luta racial. Eu ainda era um adolescente, eu tinha em torno de 13, 14 anos. E aí, a partir daí, eu procurei o movimento negro. Achando o movimento negro, eu encontrei também o movimento hip hop, porque as reuniões que eu fui
Era reuniões do Movimento Negro Unificado de uma campanha chamada Mano Não Morra Não Mate. E essa campanha era frequentada e também construída pelos membros dos Racionais MCs. Então encontrei Mano Brown, encontrei Ed Rock, encontrei KLJ nessas reuniões do Movimento Negro Unificado. E, e ali eu me batizei no movimento negro, no movimento hip hop, né? E aí, em 94, eu consigo uma oportunidade para um trabalho formal, volto a estudar, estudei no EJA, Educação de Jovens e Adultos, concluí o primeiro grau, concluí o segundo grau, e depois, muito depois, eu consigo concluir a universidade, hoje eu sou professor de Educação Física. Essa minha trajetória no movimento negro, no movimento hip hop, me deu uma experiência no debate de direitos humanos que me conduziu à ouvidoria da polícia, né? Antes de ir para a ouvidoria, eu passei também pelo SOS Racismo da Assembleia Legislativa e também pela coordenação de juventude da cidade de São Paulo. Na coordenadoria de juventude da cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de, dialogando com o prefeito Fernando Haddad, certa ocasião ele ia ao Vaticano, eu sugeria a ele procurava alguma coisa que simbolizasse a cidade de São Paulo, pensava em ir no mercado municipal para levar um produto do mercado municipal, ele pensava, não sabia se era um artesanato, alguma coisa, e eu falei, prefeito, eu acho que esse Papa, que já era o Papa Francisco, esse Papa é um Papa que tem discutido muitas desigualdades sociais. E ele tem um compromisso muito forte. Da história dele é a de enfrentamento às desigualdades. O maior produto que o Brasil tem de enfrentamento às desigualdades, denúncia delas, é da cidade de São Paulo e se chama Racionais MCs. Eu sugeriria ao prefeito que levasse um disco do Racionais para o Papa como um produto da cidade de São Paulo para o Brasil. E aí o prefeito topou e levou o disco do Racionais, um disco de vinil duplo, para o Papa, né, dos Racionais. Esse disco, curiosamente, é um disco que foi feito todo com base na Bíblia. É um disco chamado Sobrevivendo no Inferno. A capa dele é uma cruz, né? E as músicas são todas inspiradas em textos bíblicos, né? Então você tem lá Jesus chorou, você tem lá capítulo 4, versículo 3 e uma série de outras letras que dialogam com perspectivas cristãs, né? E isso, à época, deu uma grande repercussão. O Papa recebeu o disco dos Racionais MCs. Então, a gente tem essa trajetória. A nossa trajetória é essa trajetória de luta e de tentativa de colaborar para que os ambientes políticos e os ambientes de formulação da política pública eles sejam modificados no sentido de ofertar para a população um, uma política pública mais eficiente, mais eficaz e que dialogue mais com as suas perspectivas e com as suas demandas. É isso. Perfeito. Bom, a gente já sabe então que é o Cláudio, o Cláudio Silva, o Claudinho Silva. Ô Cláudio, você teve uma vida muito, é uma vida vitoriosa, né? E passou por algumas turbulências. Uma turbulência foi lá no Espírito Santo, e uma outra foi quando você teve um choque de realidade do nosso racismo estrutural numa delegacia de polícia. E isso, naturalmente, o próprio tempo se encarregou de ensinar a todo mundo, a todos nós, que a polícia ela tem um problema sério, né? Eu acho que os titãs disseram isso muito, com muita clareza, né? Polícia para quem precisa de polícia, né? E aí eu queria que você, como é que foi primeiro, como foi a sua chegada na ouvidoria? Também não foi uma coisa tranquila, não foi uma coisa pacífica. É como eu falei, alguém que tem uma história de vida, como o Claudinho Silva, não é aceito pelo status quo com facilidade. Não é de jeito nenhum. A cada esquina ele encontra uma pedra no meio do caminho, como bem disse Drummond. Como foi a sua chegada à ouvidoria? Como foi bom, agora eu sou ouvidor. Até chegar a esse ponto, como foi a história? Como eu disse, né, eu sou um militante do movimento negro do hip hop,
O movimento hip hop, historicamente, ele tem, além de denunciar das desigualdades sociais, as mazelas existentes nas periferias do Brasil, o movimento hip hop também sempre foi uma voz muito forte na denúncia contra as violações praticadas pela polícia nas periferias do Brasil, né? Então, o movimento hip hop também é uma voz de direitos humanos e de reivindicação de direitos ao longo da história brasileira. Para além disso, o movimento negro, que é um movimento também de onde eu sou oriundo, ele também tem um forte debate sobre a valorização da vida. Lá em 78, quando o movimento negro unificado se reorganizou nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, ele se reorganizou a partir de uma violência praticada pela polícia contra um jovem negro da periferia da Zona Leste de São Paulo, né? Então a demanda da vida é uma demanda muito forte, e a denúncia das violações praticadas pela polícia também é uma denúncia muito forte praticada pelo movimento negro. Essa minha trajetória nesses dois movimentos fizeram com que pessoas ligadas ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana vissem na minha candidatura, né, a lista tríplice para ser ouvidor da polícia, uma candidatura com potencial, um potencial para poder trazer não só o debate racial, que é esse debate fundamental e importante que sempre foi feito pelo movimento negro e pelo hip hop no Brasil, mas também a minha experiência de vida, né, como jovem negro que foi da fundação que foi FEBEM, que teve nas ruas e etc. Então, esse conjunto de coisas me fez ser convidado ou ser instado a me candidatar a uma lista tríplice, na eleição aqui para a ouvidoria através de uma lista tríplice. Eu topei, conversei com a minha família, topamos. Eu então vim, me candidatei, coloquei meu nome, atendi lá um edital público, a eleição ela é pública, ela é aberta. Então eu me submeti às regras do edital, consegui ter a minha candidatura homologada e fui compor a lista tríplice. O ouvidor da polícia deveria ter sido trocado em fevereiro de 2022, né? Era quando vencia o mandato do ouvidor. Só que o ouvidor que 2022 era um ano eleitoral e o ouvidor que estava lá era um ouvidor que tinha uma certa deferência por parte das forças policiais e do governo de então. Então, o que ocorreu? Houveram uma série de embaraços criados pelo governo do estado de São Paulo, naquele momento, porque o governo do estado de São Paulo, o governador disputava a reeleição e para ele não era estratégico que ele trocasse o ouvidor e assim criasse algum desentendimento com as forças policiais naquele momento, né? E aí isso gerou um embaraço no processo eleitoral e o processo eleitoral se retardou por algo em torno de 10 meses. O ouvidor era para ter sido nomeado no início de fevereiro de 2022. Eu acabei sendo nomeado no final de dezembro de 22, né? Dia 24 de dezembro foi o dia que eu fui nomeado. Chegando na ouvidoria da polícia, Quer dizer, foi dia 20, quer dizer, então foi um presente de Natal para alguém. E alguém achou ruim esse presente. exatamente. Para mim não foi um presente de Natal, porque eu acabei tendo que descalçar as pantufas e ir para a luta no Natal. Exatamente, exatamente. Mas de qualquer forma, foi uma experiência muito relevante. Aí eu assumi então a ouvidoria no dia 24 de dezembro de 2022. Faltava uma semana para a mudança de governo, né? O governo foi empossado no início de 2023 e, e essa mudança de governo era uma mudança um tanto quanto radical aqui no estado de São Paulo, né? A gente estava saindo de um período longínquo de governos tucanos do PSDB aqui em São Paulo e estava entrando um governo de extrema-direita, que é o governo do Tarcísio de Freitas. Quando esse governo assume, é, a gente começa a perceber, quando eu viro ouvidor, né, quando eu sou nomeado ouvidor e quando o governo assume, a gente começa a perceber
uma certa resistência ao nosso nome à frente da ouvidoria. Teve um deputado federal aqui de São Paulo, chamado Paulo Bilinski, que é delegado de polícia, E que me postou na rede parece, com social. licença, me parece até que o Paulo Bilinski perdeu o mandato agora, não é? Me parece É, que ele, ele está naquela lista de deputados que vão perder o mandato por conta da cassação da Carla Zambelli, né? E se isso ocorrer, exatamente. vai ser uma coisa muito boa, porque esse Paulo Bilinski não agrega muita coisa, não. Ele não oferece nada, nem para a Câmara dos Deputados e nem para a política pública como um todo, né? Não tem conteúdo, não tem contribuição a ser dada, só serve para poder criar factoides nos debates que estão colocados nas comissões de segurança pública e na Câmara Federal. Infelizmente, o Brasil ainda elege pessoas com esse potencial para as representações fundamentais que a gente tem nas casas legislativas. Mas ele pega e faz um post na rede social dele fazendo a seguinte associação: o novo ouvidor da polícia é ex-interno da FEBEM. Só falta agora nomear o Marcola para a administração penitenciária. Essa associação que ele faz numa lógica bastante nefasta, né? Uma ilação sem fundamento, mas eu percebo, a partir desse post, e vou é, observando, né, o comportamento dos demais atores de segurança pública, que eles começam a fazer um esforço muito grande de tentar me associar ao crime organizado em São Paulo. Exatamente pelo meu passado, de homem negro, da periferia, morador de favela, moro em favela até agora, estou aqui na favela, né? Então, eles ficam fazendo o tempo inteiro esse movimento. Depois de um certo tempo, eles percebem que eles não vão conseguir, porque eu sou um pobre, assim, e assim como todos os pobres, eu tenho dívidas, eu tenho dificuldade para garantir o sustento e a sobrevivência. Eu passo por. Se agora mesmo eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu sou uma pessoa do povo, então um trabalhador do povo, não tenho um posse, eu não tenho uma casa no meu nome, não tenho um carro no meu nome, porque eu nunca me locupletei dos cargos ou dos ambientes que eu passei, né? Então, eu continuo sendo a mesma pessoa que quando eu entrei na ouvidoria, quando eu entrei na coordenação do SOS Racismo ou na própria coordenação de juventude. Então, essa tentativa deles de me associar ao crime organizado não dá certo, e aí eles têm que me engolir, eles têm que aceitar o trabalho que a gente está fazendo lá, né? E o nosso trabalho não foi um trabalho. Se a gente tivesse tido um secretário de Segurança Pública, um governo do Estado mais disposto a dialogar, a gente tinha entregado muito mais para a sociedade, muito mais para a população do Estado de São Paulo e também para os policiais e para as policiais, porque o trabalho que a gente fez sempre foi um trabalho na tentativa de construir diálogo, de construir uma segurança pública em perspectiva melhor para a população, aproximar a população da segurança pública e a segurança pública da população, mas infelizmente a bancada da bala, essas pessoas que reivindicam a titularidade do debate de segurança pública, infelizmente eles não estão com essa disposição, né? A disposição deles é continuar criando factoides e manter a segurança pública no mesmo patamar que está, que é um patamar de não observância das regras legais para atuação, de não observância dos direitos humanos e também de criação do caos para tentar ver, para apresentar-se como solucionadores do problema e ficarem aí mais 40 anos, sei lá, 50, enganando o povo, porque desde que existe bancada da bala, a segurança pública no Brasil só piorou, nunca melhorou, porque a produção política da bancada da bala no Brasil é ínfima e a gente tem muito material para comprovar isso. Claudinho, nós sabemos que as dificuldades que você viveu, elas fazem parte de uma estrutura de relacionamento social naquele ambiente. E eu vou te fazer uma pergunta, você vai dizer, mas Alexandre, não é bem assim. Mas houve algum episódio
que você tenha achado, se você tivesse de listar assim, um episódio que mais chocou você em relação a isso, tem algum que foi assim mais chocante? Fora aquele da delegacia no tempo que você ainda era engraxate? Houve assim alguma coisa que você já na condição de ouvidor, que você ficou assim estarrecido com o que estava acontecendo? Alexandre, houveram vários episódios que me deixaram estarrecidos nesses 2 anos. Eu digo para as pessoas que quando eu estava há um ano na ouvidoria, a impressão que eu tinha é que eu estava há 5 anos na ouvidoria. De tão intenso que é esse trabalho. O trabalho é muito difícil, né? É um trabalho que você recebe cobrança dos dois lados, né? Tem cobranças por parte dos policiais, tem cobrança por parte da sociedade, e é um trabalho muito intenso o tempo inteiro. A Polícia de São Paulo, a Polícia Científica tem 4.000 homens e mulheres, a Polícia Civil tem algo em torno de 25.000 homens e mulheres, e a Polícia Militar tem 78.000 homens e mulheres, né? São algo em torno de 100.000, 110.000 policiais ao todo. Então, todos os dias, atuando sempre em condições de tensão e em situação de conflito, né? Então, todo dia, na ouvidoria da polícia, chegavam algo em torno de 200 e-mails com denúncias, reclamações, sugestões ou até elogios à atividade policial. Só pelo e-mail chegavam 200 questões que a gente precisava analisar e direcionar para onde precisava ser direcionado. Então, foram muitas as situações que a gente ficou estarrecido. A Operação Escudo é uma situação dessas, né? Um policial é morto na Baixada Santista, na cidade do Guarujá. No dia seguinte, antes de completar 8 horas da morte desse policial, o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral, o delegado-geral da polícia, ocupam o morro onde esse policial foi morto, né? As imediações ali de um bairro onde esse policial foi morto, e colocam algo em torno de 3.000 policiais inicialmente lá. Depois eles reduziram para 600 policiais para poder fazer uma operação que, segundo eles, seria a operação da retomada do território e da retomada da ordem, né? Só que o que a gente sabe, efetivamente, é que a operação foi uma vingança, né? Foi uma operação de vingança. E essa operação de vingança foi uma operação de vingança contra pessoas que nada tinham a ver com aquele homicídio ocorrido. Tanto é que as pessoas que são que a quem está sendo imputado a responsabilidade da morte do policial estão vivas. E todos que morreram não tinham qualquer relação com aquela morte. Então, isso foi uma coisa que foi muito marcante. Outra coisa marcante foi também numa outra ocasião que envolvia a morte de policiais, né? Um policial na rodovia dos Imigrantes, depois um policial dentro de uma comunidade em Santos, em São Vicente. Foi deflagrada a Operação Escudo, que depois o secretário renomeou para Operação Verão, porque imagino que aquele nome Escudo já estava bastante desgastado, né? Na opinião pública e no imaginário popular. E aí eles trataram essa operação como terceira fase da Operação Verão, que é uma operação que ocorre há mais de 40 anos no litoral paulista. A Operação Verão sempre foi uma operação de ampliação do sistema de segurança, né, das equipes de segurança nos territórios. São locais turísticos, então você coloca mais policiais para poder garantir mais segurança, porque no período de festas e verão, né, temporada, esses locais recebem muitos turistas e você tem uma demanda maior por garantia de segurança dessas pessoas. Ele pegou e maculou a imagem da Operação Verão, que sempre esteve no imaginário popular como uma operação positiva de garantia da ordem nesses lugares, nesses períodos, especialmente do verão e festas e verão, carnaval. Ele maculou essa imagem da Operação Verão, nominando essa operação como terceira fase da Operação Verão, e foram 56 pessoas mortas. Entre essas 56 pessoas mortas, a gente vai encontrar uma pessoa deficiente que usava um par de muletas no momento que foi morto. A pessoa não conseguia se amparar sem as duas muletas, mas está sendo acusado de ter portado uma arma e atirado contra os policiais. Uma pessoa cega, totalmente cega,
que está sendo acusado de ter apontado um fuzil dentro da sua própria casa contra um policial, uma pessoa, uma senhora, mãe de 6 filhos, que estava sentada numa praça e tomou um tiro porque 2 policiais irresponsáveis chegaram numa comunidade atirando e acertou essa senhora na nuca nessa comunidade, entre outros vários fatores, né? Então, essa operação também foi uma operação marcante do ponto de vista negativo. E eu vou citar mais um caso, mas tem números, eu ficaria aqui todo esse tempo que a gente vai estar aqui conversando, talvez a gente ficasse 2, 3 dias aqui discutindo os diversos casos absurdos, porque São Paulo, na minha opinião, está vivendo o caos da segurança pública. Mas eu citaria o caso do pequeno Rian. Rian, é bom que você saiba, é bom contextualizar, Alexandre. Rian, e eu vou falar do Rian, mas depois eu vou voltar no caso da Operação Verão do Leonel. Leonel é o rapaz de muleta que foi Sim, morto. Rian é um menino de 4 anos de idade, que é filho do Leonel. O Leonel foi morto em fevereiro pela polícia, no âmbito da Operação Verão. E o Leonel usava muletas, né? Inclusive tem uma foto de 20 minutos antes do Leonel ser morto, dele sentado numa entrada de uma residência, numa escadinha de acesso a uma residência lá no Morro do São Bento, e do lado dele está o par de muletas que ele usava. Essa foto foi tirada 20 minutos antes dele morrer. E aí morre em fevereiro o Leonel, a dona Beatriz, esposa dele, fica sozinha cuidando dos 3 filhos. E aí, em novembro agora, num imbróglio que houve lá entre a polícia e 2 jovens numa moto no Morro São Bento, o Rian é vítima de um tiro de bala perdida que partiu da arma dos policiais. Inicialmente, os policiais alegaram legítima defesa para atirar nos jovens que estavam na moto, e disseram que aqueles jovens tinham feito uma emboscada contra os policiais, né? Aí, com essa informação, o chefe, o coronel Maceira, que é chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo, ele vai à imprensa, chama uma coletiva de imprensa e diz na coletiva de imprensa que, que os policiais estavam afastados, eram 6 policiais, estavam afastados, mas não porque eles praticaram um erro, mas sim porque eles foram vítimas de um ataque, né? E em razão disso eles estavam afastados para se recuperarem. Ele defende nessa coletiva de imprensa a redução da maioridade penal, em razão dos jovens que, segundo eles, atacaram os policiais serem menores de idade. E, então a gente problematiza essa questão, né? Como que vai defender redução da maioridade penal, é, sendo que tem uma vítima de 4 anos de idade, né? Não dá para dizer que essa criança ela pertencia ao crime, que ela empunhou uma arma contra os policiais, né? Ele admite que provavelmente o tiro que atingiu a criança foi um tiro partido da arma da polícia. Começam a sair os laudos e, de fato, se confirma que a morte, que o tiro que atingiu o Rian partiu da arma dos policiais. E, e o Gregory, que é um dos adolescentes que foi morto, um dos adolescentes que estava na moto e que foi vítima fatal, porque o outro adolescente não morreu, o Gregory, ele tomou 7 tiros da polícia. Os 5 tiros que ele tomou foi pelas costas e 2 outros tiros foi de cima para baixo quando ele estava caído no chão. Isso quer dizer o quê? Que não houve emboscada nenhuma, que não houve troca de tiros e que sim, o Gregory foi executado. Em consequência da execução do Gregory, teve um outro adolescente de 15 anos que estava com ele na moto que foi ferido e teve uma criança de 4 anos que foi morta. Pois bem,
No sepultamento do Rian, eu estive lá. Eu estive no sepultamento do Rian para amparar a dona Beatriz, que esposa do Leonel, que morreu em fevereiro e agora perdeu o filho de 4 anos de idade. Eu estive lá com a comitiva do Movimento de Direitos Humanos. Chegando no velório, a gente percebeu uma grande presença da polícia no entorno do velório, né? Faltando algo em torno de 15 minutos para sair o carro com o cortejo do corpo do Rian, e lá, lá em Santos, o Rian é de Santos, né? Lá em Santos é muito comum, Alexandre, eles fazerem um cortejo, né? O velório é no asfalto, é no baixo, né? Na parte baixa da cidade, e aí eles fazem um cortejo que percorre o morro. Então, o cortejo sobe todo o morro e percorre todo o morro, né? E eles pagam por isso. A dona Beatriz pagou para poder ter o cortejo, porque o cortejo é cobrado à parte no serviço funerário. Faltando 15 minutos para o corpo sair, simplesmente atravessa uma viatura no local, na pista de acesso ao morro, que seria o local por onde passaria o cortejo. Aí a gente inicia um processo de negociação com os policiais ali, e os policiais são convencidos, tiram a viatura para o cortejo passar. Aí começa o cortejo. O cortejo vai, começa a subir o morro, é perceptível uma baita comoção ali naquela comunidade. Muitas pessoas, escolas inteiras, com alunos e professores saindo de dentro das escolas para poder aplaudir a passagem do corpo do menino Rian e etc. E em um dado momento começa a surgir viaturas da polícia militar atrapalhando o cortejo. Primeiro passa uma viatura do BAEP na contramão, porque a pista é uma pista estreita, é uma que vai e uma que vem, e aí passa uma viatura do app na contramão, depois joga para cima do cortejo. As pessoas do cortejo começam a ficar assustadas com aquela postura da polícia, e eles continuam ali atrapalhando o cortejo durante todo o percurso. E aí, um dado momento, aparece uma viatura do policiamento de choque aqui, para o cortejo, espera passar o carro onde estava o caixão do pequeno Rian, e para o cortejo, porque depois do carro que estava o Rian, era um conjunto de motocicletas, algo em torno de umas 50 motocicletas. Aí eles param as motocicletas e, consequentemente, param todo o cortejo. De forma que o carro que ia o caixão do Rian, ele avança e o cortejo todo fica para trás. E aí, tinha vários veículos de imprensa ali acompanhando o cortejo. Uma fotojornalista é, do jornal Globo, ela desembarca do veículo que ela está e começa a fotografar aquela postura dos policiais. Quando ela começa a fotografar aquela postura dos policiais, os policiais embarcam na viatura, saem, e um dos policiais olha para ela, aponta um fuzil para ela e fala: cuidado para essa mulher. Então, tudo isso foram embaraços que foram sendo criados no sepultamento do Rian. Mais adiante, quando nós chegamos no cemitério, o cemitério estava todo cercado por viaturas policiais. Tinham 2 viaturas policiais dentro do cemitério, e ali também gerou mais um momento de tensão no sepultamento de uma criança de 4 anos de idade, né? E a gente fez sepultamento, uma situação muito delicada. Tinham algo em torno de 80 crianças, amigas do Rian, naquele sepultamento. Quando a gente sai, eu sou convidado a dar uma entrevista coletiva para a imprensa. Enquanto eu estou dando uma entrevista coletiva para a imprensa, eu sou abordado por pessoas ali que estavam acompanhando ali, dizendo que ali próximo a mim, algo em torno de uns 20 metros, estava tendo uma abordagem policial da Força Tática, e nessa abordagem policial, os policiais estavam agredindo um motociclista. Aí eu tive que abandonar a coletiva de imprensa para ir até aqueles policiais para pedir para eles que fizessem a abordagem com o mínimo de respeito, com as condições, respeitando as condições de direitos humanos daquela pessoa que estava sendo abordada, né? Nesse momento, um dos policiais se exalta comigo, fala que eu fui ali para tumultuar. A gente tem que fazer um enfrentamento, especialmente eu fiz um enfrentamento rememorando tudo que aconteceu até aquele momento ali, e disse para os policiais: ó, quem veio aqui para tumultuar foram vocês. Não fui eu que vim aqui para tumultuar. Eu vim aqui para me solidarizar com a família, para apoiar a família. Vocês estão aqui para tumultuar, porque não tem sentido, não tem explicação.
o que faz a polícia no sepultamento de uma criança de 4 anos. Então, isso tudo acontece no caso do Rian. E um outro dado que é muito importante colocar, ainda nessa coisa das coisas que nos marcaram nisso tudo, é que o caso do Rian, ele é o terceiro episódio de uma trilogia. O pai do Rian é morto em fevereiro no Morro do São Bento, em Santos, junto com um outro amigo chamado Jefferson, né? Os policiais chegam pela mata, os policiais do COI é um batalhão de polícia especializado em incursões em mata, né? Eles chegam pela mata e matam o Leonel e o Jefferson. Passado 40 dias da morte do Leonel e do Jefferson, o mesmo policial que matou o Leonel, ele é morto numa abordagem aqui na zona sul da capital de São Paulo, é, numa situação mais ou menos parecida com a situação da morte do Leonel. Esse policial estava paisando de moto, desconfiou de um motorista de aplicativo, resolveu fazer a abordagem desse motorista de aplicativo. Chega uma viatura diária desavisada e, ao invés de fazer a abordagem a esse policial, porque não sabia quem era, eles primeiro atiram. Depois que eles matam esse policial, que é o cabo PM Raoni, cabo PM Raoni, depois que eles matam esse policial, o cabo PM Raoni, aí eles vão tirar o capacete dele, eles percebem que trata-se de um policial que inclusive tinha trabalhado 8 anos naquele mesmo batalhão daqueles policiais que atiraram. Então você percebe que houve a morte do Leonel, praticada pelo Raoni, depois o Raoni é morto pela polícia numa situação também de que a polícia primeiro atirou para depois descobrir quem era a pessoa, né? Então ele foi confundido com bandido também. E, por fim, a gente tem a morte do Rian. Né? Eu acho que esses 3 episódios demonstram o nível de agressividade e de responsabilidade que está sendo conduzida a polícia de São Paulo, que primeiro está atirando para depois saber quem é. Eu ficaria aqui durante muito tempo, durante 4, 5 dias, uma semana dialogando contigo, trazendo casos. Caso de um idoso de 70 anos que estava passando por uma rua, um policial sacou uma arma para fazer uma abordagem, descumprindo o procedimento operacional padrão, que determina que para ele sacar a arma ele tem que estar com pelo menos um pé no chão. Ele saca a arma antes da viatura parar para fazer a abordagem. Quando a viatura para, com o tranco da viatura, o dedo dele resvala no gatilho e acaba disparando um tiro que atinge um senhor que nada tinha a ver com aquela abordagem. Né? Esse senhor vem a óbito. O caso do Vinícius Grisbach aqui no aeroporto de Guarulhos, que é um absurdo, que a gente está vendo aí todos os dias repercussões e desdobramentos desse caso. O caso de um capitão da Polícia Militar que entrou num batalhão, num alojamento de sargentos, né, de praças, e matou um sargento dormindo. Caso esse que tem mais de 1 ano e meio o inquérito sem nenhum desdobramento, o inquérito ainda não foi finalizado. Mas comparando-se a esse caso, nós temos um outro caso de um sargento, e posterior a esse caso, né? Um sargento que entra no batalhão, mata um capitão e outro sargento. Aí você vê como que tem a diferença de tratamento. O capitão que matou o sargento dormindo, o caso tem mais de 1 ano e meio, foi antes desse caso desse sargento que matou o capitão, e o capitão e o inquérito ainda não teve nenhum desdobramento. O do capitão, como autor, não teve nenhum desdobramento. Quando o sargento, depois de 2 meses, entra num batalhão no interior de São Paulo, mata um outro sargento e um capitão, esse sargento, com 5 meses, ele já estava, o inquérito já tinha sido concluído, ele já estava preso e ele já estava condenado a mais de 70 anos de prisão. Então, olha o tratamento diferenciado quando se trata de um sargento, de um praça, e quando se trata de um oficial. O oficial continua trabalhando. Outro dia a foto dele estava estampada no elevador do Comando Geral como funcionário do mês do quartel do Comando Geral, né? Ele matou um sargento dormindo. O sargento que entrou no batalhão e matou um capitão que a gente também repudia e um outro sargento, ele já está condenado e preso. Então essas coisas todas são muito marcantes, são muito Cláudio, relevantes. Cláudio, esses dois episódios que você relatou agora, eles são muito significativos por diversos aspectos. Não apenas pelo tratamento diferenciado que existe quando
pelos crimes cometidos por pessoas de hierarquia que ocupam posição hierárquica diferente, mas, sobretudo, pela facilidade como está havendo o ato de matar. E como é que o que é que você poderia comentar assim, o que é que explica essa facilidade como os policiais de São Paulo estão puxando o gatilho para matar? Tem várias explicações, Alexandre, para essa questão que você me traz. Primeiro que o Tarcísio de Freitas ele trouxe para a Secretaria de Segurança Pública um policial militar de baixa patente, né? O Derrite não é capitão. O Derrite na ativa ele foi a tenente. Ele só foi a capitão na reserva, né? Então ele é um oficial de nível inferior, né? E um oficial de nível inferior que durante muitas participações em programas de podcasts, programas da internet, sempre reivindicou ser um policial matador e também sempre questionou policiais que não eram matadores. Né? Ele chegou a dizer que um policial com 5 anos de carreira que não tivesse 3 mortes no currículo não poderia ser considerado policial. Então, o secretário de Segurança Pública transmite essa mensagem para a tropa. Né? Para além disso, o secretário de Segurança Pública, à medida que ele vai se apropriando do sistema de segurança pública do Estado, ele promove uma série de mudanças no sistema de segurança pública do Estado, sem deixar de afetar nessas mudanças o órgão de controle interno da atividade policial, que é a Corregedoria. Dentro da corporação, o único órgão que os policiais temem é a Corregedoria. Aí o DERIT promove uma série de mudanças na Corregedoria, inclusive determinando que para se abrir qualquer investigação contra policial, o corregedor tem que pedir autorização para o subcomandante-geral. Então ele tirou a autonomia do corregedor, né? A corregedoria precisa ser um órgão autônomo, com atuação técnica e sem qualquer influência de terceiros. Então o secretário promove essas mudanças na polícia e faz discursos, né, de legitimação de ações que são minimamente questionáveis, né? Veja o caso do estudante Marco Aurélio Cárdenas Acosta, estudante de medicina que foi morto na Vila Mariana em novembro. A primeira nota da Polícia Militar, eu já falei do caso do Rian, que o comandante do Seconsoc, né, o Coronel Maceira, dizia que reivindicava redução da maioridade penal, dizia que os policiais foram vítimas de uma emboscada, e ao final a gente acabou descobrindo pelos laudos que não era. Veja esse caso do estudante Marco Aurélio Cárdenas Acosta. A primeira manifestação da Secretaria de Segurança Pública foi no sentido de dizer que o estudante investiu contra os policiais, o que deu legitimidade para os policiais atirarem. Eles falaram, chegaram a verbalizar que o estudante de medicina tentou tomar a arma dos policiais. Aí, logo em seguida, surgem as imagens do circuito interno do hotel onde o estudante estava, que demonstra que o estudante estava acuado contra uma grade, que os policiais, em superioridade numérica, né? Portanto, eles eram maioria, o estudante estava sem camisa, então estava provado que o estudante não estava armado, não oferecia qualquer risco aos policiais. Eles atiraram nesse menino, totalmente acuado, num canto de uma grade de um estabelecimento comercial. Esse tipo de postura da Secretaria de Segurança Pública, de legitimação desse tipo de comportamento, que tem dado, tem emitido mensagens subliminares para a subjetividade desses policiais, que sim, que eles podem praticar esses equívocos e esses erros, né? Somado a isso, durante a Operação Escudo, houve um momento que algumas entidades de direitos humanos aqui de São Paulo resolveram levar tudo que estava acontecendo aqui no estado de São Paulo para a ONU, né? E no momento, numa entrevista coletiva, o governador é questionado sobre o fato das entidades estarem levando os fatos à ONU, e ele dá a seguinte resposta para os jornalistas: pode levar para a ONU, pode levar para a ONU, para a Liga da Justiça, para o raio que o parta, que eu não estou nem aí.
esse tô nem aí, ele também emite uma mensagem para esses policiais de, de não punibilidade, de injustiça e etc. Então, isso tudo cria um ambiente de que os policiais acreditam que não vai haver punição. E aí a gente percebe, através dos números, que o retorno disso, o retorno desse comportamento, tanto do secretário quanto do governador, é o aumento do número de mortes decorrentes de intervenção policial em todo o estado de São Paulo, na Baixada Santista, na ordem de mais de 200%. Quer dizer, então, vamos dizer assim, se a gente tivesse de responsabilizar individualmente algumas pessoas pelo nível de violência que é praticado pela Polícia de São Paulo, não haveria nenhuma dúvida em dizer que o secretário Guilherme Derrite é um dos responsáveis e também o governador Tarcísio de Freitas. É isso? Exatamente. No caso do governador, ele é um responsável, nesse momento, ele é um responsável, confesso, porque no último período ele foi à opinião pública é, é, diante do caos que se instalou no estado de São Paulo, né? Toda a opinião pública, todos os setores da sociedade reclamando da polícia, o governador teve que recuar. E aí ele assume que muitos posicionamentos dele colaboraram para isso. Então ele é réu, confesso. Perfeito. Ô, Cláudio, bom, o Cláudio Silva. Desculpa. Não, 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 não. Eu tenho que desculpar. Os outros têm que desculpar. O seu pecado não é pecado. Tossir não é pecado. Agora, atirar em gente desarmada e gente inocente, esse sim é um grande pecado. Mas, Claudinho, você, ao longo do longo dessa curta e densa presença na ouvidoria, e é como você falou, né? No primeiro ano você já tinha ideia que estava lá há 5 anos, porque de fato é uma coisa muito densa. Você deve ter se deparado com todo tipo de, vamos dizer assim, de personalidade dentro da polícia. Bons policiais, maus policiais. Me parece que no caso da Polícia de São Paulo, os bons policiais, eu acredito que tenha, eles não têm espaço algum para progressão. Isso eles devem sentir uma pressão muito forte para que também se tornem maus policiais. É como você falou, se o secretário falou que um policial que está há 5 anos no cargo ainda não matou pelo menos 3 vezes, eu fico imaginando esse tipo de pressão naqueles que pretendem levar adiante uma carreira policial mantida no ambiente de respeito, de seriedade, de respeito à lei, enfim. E no caso do ouvidor, o ouvidor recebe muita pressão para ser condescendente com o que ocorre lá? Alexandre, antes de responder essa sua questão, eu quero falar um pouco sobre a questão anterior. Eu avalio que o governador, se eu sou do sistema de justiça, antes de condenar qualquer um dos policiais que praticaram erros, com esse histórico, eu condenaria o governador e o secretário de Segurança Pública. Eles precisam ser responsabilizados. Nós precisamos estabelecer no Brasil, através do sistema de justiça, que pessoas que têm esse poder que tem o secretário de Segurança Pública e o governador precisam responder pelos seus atos, à medida que se comportem no sentido de orientar ou fomentar, incentivando com que a tropa pratique erros e erros grosseiros como esses que acabam culminando com a morte das pessoas. Em relação a essa outra questão que você me traz, eu te diria o seguinte: nesses 2 anos à frente da ouvidoria, isso foi uma mudança de pensamento da minha parte. Eu consegui perceber que, ao contrário do que eu pensava, a maioria dos policiais são pessoas boas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Não tenho nenhuma dúvida disso, de que a maioria das pessoas que optaram por serem policiais são pessoas boas, são pessoas vocacionadas e são pessoas que querem entregar um bom serviço para a população. Né? Agora, onde existe o mal tem forte capacidade de influenciamento e de mobilização
de pessoas para essa prática. Além do que, o medo também colabora muito para isso, né? Então, as pessoas boas têm medo. As pessoas boas, elas acabam se comportando no sentido também de serem aceitas. Existe aquela coisa da aceitação. Então, existe todo um sistema que tá mobilizado na segurança pública, que tem colaborado para que a violência policial prospere e para que a violência policial cada vez mais afaste a população da polícia e dos policiais, né? Eu diria, inclusive, que no caso da Polícia Militar, existe um sistema para distanciar os policiais da população, né? Aqui em São Paulo, nós temos 3% de oficiais e 97% de praças. Eu vou te dizer uma coisa, eu afirmo com muita convicção e firmeza, Alexandre, existe na Polícia Militar do Estado de São Paulo uma casa grande e uma senzala. A casa grande composta por 3% da tropa e a senzala composta por 97% da tropa. A senzala é humilhada, a senzala é defenestrada, a senzala é tratada como cão de guarda por esses oficiais, né, pela Casa Grande, que faz com que esses policiais tenham que cumprir ordens absurdas, sejam humilhados o tempo inteiro, não tenham plano de carreira, não tenham proteção social, não tenham salários dignos que possam contribuir para que eles efetivamente cumpram o que determinam as literaturas internacionais sobre jornada de trabalho de policial, que determina que o policial precisa descansar pelo menos 3 vezes o tempo que ele trabalha. Então, se o policial tem uma jornada de 12 horas, ele precisa descansar 36 horas. Em São Paulo isso não acontece, todo mundo faz bico, todo mundo sabe que todo mundo faz bico e todo mundo disfarça que não está vendo, né? Em razão dos baixíssimos salários que os policiais de São Paulo ganham. São Paulo é um dos estados que menos paga a sua polícia, que menos valoriza a sua polícia. Então, isso tudo colabora. A atividade policial é uma atividade extremamente extenuante, né? Agora, quando o policial está na atividade normal de trabalho dele, ele tem uma viatura, ele tem um colega com ele, ele tem um colete, ele tem uma farda, ele tem um colete, ele tem uma arma para se proteger. E quando o policial está no bico, que ele está paisano, não tem um colega, não tem a viatura, não tem um colete, é ele sozinho, a arma dele e Deus. Então, essa atividade do bico ela é uma atividade ainda mais extenuante, né? E tudo isso, juntado às humilhações, os baixos salários, a alta carga de trabalho e a atividade extenuante fora do ambiente da corporação, tudo isso faz uma somatização mental nessa pessoa que colabora para um adoecimento mental nessa pessoa. Esse adoecimento mental tem colaborado para a gente ter uma polícia desordeira, uma polícia agressiva, violenta e mortal, além de ter uma polícia que tem se suicidado, Alexandre. Nós temos um problema sério na Polícia Militar do Estado de São Paulo. No ano de 2023, 9 policiais morreram em confronto e 31 morreram por suicídio. 31 da ativa, sabe? Nós temos um estudo aqui em São Paulo, Alexandre, que diz que o policial que faz toda a carreira dele na Polícia Militar, o praça, né? Estou falando do praça. O praça que faz toda a carreira dele, começa lá como soldado, termina a carreira aqui como sargento, 35 anos de carreira, quando ele aposenta, a média de vida dele é 5 anos apenas. Então, para você ter noção do quanto que a vida dessa pessoa está comprometida por essa profissão. Então, a gente precisa organizar, estruturar, na verdade, um plano de carreira para os policiais em São Paulo, um serviço de proteção social, não há política habitacional, não há política de proteção social para os policiais e para os familiares, não há uma política de aproximação da polícia com a comunidade, com a sociedade. Então, isso tudo tem colaborado para a gente ter essa polícia violenta,
essa polícia voraz, essa polícia que a cada ano tem batido recordes de letalidade. Ô, Cláudio, e os policiais têm consciência desse tipo de degradação que a carreira que eles exercem vem passando? Eles têm consciência dessa situação? Os policiais têm consciência de que a carreira deles é desvalorizada, é degradada, e etc. O que os policiais não têm consciência é de classe. E a falta da consciência de classe faz com que os policiais não tenham o discernimento necessário para poder enfrentar esses desmandos e essa falta de respeito com essa carreira fundamental e importante, né? Com essa instituição também, né? E aí isso nos deixa um tanto quanto de mãos atadas em relação a isso. Perfeito. Nós estamos. Bom, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a sua generosidade. Eu sei que você está sobre uma. Você abriu uma brecha na sua vida hoje para conversar conosco, e eu sei que você ainda está se recobrando das perturbações, dessa sua enxaqueca, essa coisa. Então, eu quero mais uma vez renovar o nosso agradecimento. Mas, Cláudio, eu queria ainda fazer algumas perguntinhas, coisas rápidas. A primeira é uma coisa bem simples, com relação às câmeras corporais. O governador fechou o tempo, disse que não, depois ele disse que sim, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. As câmaras corporais, elas são uma, como que eu vou dizer? Elas são uma demonstração que o emprego de tecnologia de ponta em segurança pública é fundamental para a gente melhorar e qualificar a atuação da polícia e os números e resultados da segurança pública, né? Assim como elas também são uma demonstração evidente de que é, o emprego desse tipo de tecnologia na segurança pública, ele é um tanto quanto civilizatório. E todos os dados que eu vou trazer para você aqui, Alexandre, são dados científicos. Não são dados tirados da cabeça do ex-ouvidor e nem de qualquer lugar, né? Eu estudei muito sobre isso, eu li muito sobre isso e eu tenho muito material sobre essa experiência mundo afora, né? A câmara corporal, ela tem sido um instrumento empregado nas principais polícias do planeta, né? E os dados demonstram que quando o policial usa a câmara corporal, ele se enquadra mais nos procedimentos operacionais padrão, né? Que são normas da Polícia Militar para que o policial atue dentro de uma padronização de atendimento, né? Então, o policial ele atende mais aos procedimentos operacionais padrão. A câmara corporal, na relação do policial com a sociedade, ela também faz com que o cidadão atendido pelo policial que usa a câmera, ele tenha um comportamento mais civilizado. Ele não provoca o policial, ele não ataca o policial, ele não faz com que o policial tenha que tomar atitudes mais drásticas e mais duras em relação àquele atendimento. Então, ela tem também, pensando-se que o policial se enquadra mais num procedimento operacional padrão e a população tem uma postura menos agressiva contra os policiais, ela tem um caráter civilizatório, né? A Câmara Corporal ela também faz com que aquelas pessoas que são flagradas por policiais atuando em conflito com a lei, elas é, elas confessem mais os crimes cometidos, o que gera uma economicidade judicial, né? Então, o inquérito policial, ele com a confissão do autor do delito, ele é relatado com mais agilidade, você gasta menos tempo
você emprega menos tempo na apuração daquele inquérito, uma vez que a pessoa é réu confesso. Ele faz com que o processo judicial também seja um processo mais ágil e assim sucessivamente, né? Então, a Câmara Corporal gera também uma economicidade judicial. E a Câmara Corporal, além de ela dar segurança jurídica para a atuação do policial, porque você tem ali a geração de uma evidência fundamental para formar a opinião tanto do delegado de polícia, quanto do seu superior hierárquico, que depois vai fiscalizar o teu trabalho, quanto da autoridade judiciária, né? Então, ela te dá segurança jurídica para atuação se você é um policial. Ela também, ela é fundamental é, é, no sentido de garantir com que essa tecnologia, desde que empregada da forma certa, né, ela tenha uma usabilidade mais qualificada no sentido de dar legitimidade para a atuação da polícia. Então, a Câmara Corporal é uma ferramenta fundamental. Eu, muitas vezes, no debate sobre Câmara Corporal, quando era contraposto pelos jornalistas com a posição do governador e do secretário, eu dizia para os jornalistas: o governador ele está mal contextualizado sobre a Câmara Corporal. Desde o princípio eu falava isso. Só que o governador precisou passar por toda essa crise aqui no estado de São Paulo para poder mudar a sua opinião e definitivamente apoiar a Câmara Corporal. E a Câmara Corporal, ela também tem suas modalidades de uso, né? Aqui em São Paulo, abriu-se uma licitação para poder fazer uso da câmera sem a gravação ininterrupta, que é a gravação da rotina policial. Mais um erro. O modelo e o sistema que deu certo, que é o modelo que é usado no mundo inteiro, por exemplo, pela Polícia de Londres, que é considerada a melhor polícia do mundo, é um modelo com gravação ininterrupta. Então, a gente precisa da gravação ininterrupta, porque a gravação ininterrupta, ela é aquela nossa salvaguarda, né? Quando o policial não resolver fazer a gravação, porque depende dele apertar o botão, quando ele não resolver fazer a gravação proposital, nós temos a gravação não proposital, que é essa gravação da rotina policial. Então, a Câmara Corporal é fundamental para a segurança pública. Ela não pode, em hipótese alguma, ser descartada num lugar que ela fez tanto sucesso, que gerou tanto bom exemplo para o país afora. Eu acredito que o sistema de câmaras corporais em São Paulo só se tornou exemplo para o Brasil em razão do grande sucesso que ele teve aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Bom, e agora eu queria conversar com o Claudinho Silva nessa fase pós-ouvidoria. O pós-ouvidoria. Primeiro, com relação a. Tem muita gente que já internalizou a sua presença na função. Então, fique imaginando que você talvez não receba as 200 reclamações por dia, mas receba, sei lá, 20 reclamações, ou 20 apelos, ou 20 denúncias. Aí eu queria saber como é que é ser ouvidor sem ser o ouvidor. Meu amigo, você está aí no Pernambuco, mas você está atento. Não, de fato, isso tem acontecido muito. Eu tenho sido muito procurado pelas famílias e pelas pessoas que têm tido problemas relacionados à segurança pública, né? E eu acho que quando eu tenho 30 anos, um pouco mais de 30 anos de militância no movimento negro, no movimento hip hop. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte, eu tenho dito que essa minha passagem pela ouvidoria da polícia foi um chamado, né? E eu não poderia deixar de, é, com a experiência e com a visão que eu consegui adquirir, entendendo e compreendendo o que ser ouvidor da polícia, o que é o sistema de segurança pública, como eu entendo hoje, eu não poderia deixar de dar continuidade, né? Tendo tido essa oportunidade que foi dada pela população do meu estado para mim e adquirido esse conhecimento, deixar de dar continuidade ao trabalho que a gente vai fazer.
Então, eu tenho sim recebido muitas mensagens, tenho recebido muitos pedidos das pessoas e estou encaminhando todos à ouvidoria, estou encaminhando às autoridades. Ontem mesmo à noite eu estava falando com um tenente-coronel lá da Baixada Santista, porque tem um parente de vítima lá muito assustado, com constantes visitas da polícia à casa dele, tentando falar com ele. É, e eu tenho sido suscitado a atuar, e eu estou usando a rede que eu construí a partir da ouvidoria para fazer isso, em muitos casos. Em outros casos, eu tenho, que eu acho que é passível da atuação da ouvidoria, eu tenho passado para a ouvidoria tomar as devidas providências, né, as providências que deverão ser tomadas, né? E eu pretendo, né, abrir um instituto que não só receba as demandas da população em relação à questão da segurança pública, mas também promova reflexões e formulações em relação à política de segurança pública, não só de São Paulo, como do Brasil. Então, a gente está nesse momento trabalhando nesse sentido. Nós já conseguimos, através de um amigo muito solidário e companheiro, um espaço bastante privilegiado na geografia da cidade de São Paulo para poder abrigar esse instituto e logo mais as pessoas vão estar sabendo aí desse nosso trabalho que a gente quer fazer em parceria com universidades, com outros pensadores, cientistas políticos, cientistas sociais, outros pensadores da segurança pública, né? Também fui convidado pela Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo para ser membro da comissão, na condição de consultor da comissão. Aceitei esse convite, vou estar fazendo parte da comissão. E é isso, eu acho que eu fui fisgado, como eu disse para você, eu fui levado, né, a esse lugar, porque de alguma forma, alguma missão tem para que seja desenvolvida e para que a gente possa colaborar para a melhoria do sistema de segurança público brasileiro. E eu não vou abrir mão disso, eu não vou abandonar, eu não sou de abandonar as lutas. A gente vai estar aí fazendo essas reflexões, esses encontros e encaminhando as demandas do povo. Perfeito. E ainda uma última pergunta para a gente, infelizmente, encerrar essa conversa que está sendo tão agradável, e tão instrutiva e elucidativa. Você bem falou que você foi fisgado para uma função pública de ouvidor, que é extremamente importante. E nós falamos ao longo dessa nossa conversa de pelo menos duas personalidades que já militaram em outros ambientes e me parece que sem o enfrentamento necessário. O próprio secretário, Guilherme Derrite, que era deputado até outro dia, e o ex-delegado Paulo de alguma coisa aí, que nem ele é tão irrelevante que eu não sei nem o nome dele. É, Pilinski. Bilinski, exatamente, Paulo Bilinski. Então, veja bem, me parece que figuras como essas, e outros que compõem a bancada da bala, estão militando em ambientes de extrema relevância na construção de um país, no mundo parlamentar, sem enfrentamento. Aí a pergunta, Claudinho, você tem assim planos para entrar para militância mais direta com esse pessoal no mundo parlamentar? Boa pergunta. Alexandre, sim, eu tenho a pretensão de, no ano de 2026, disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. E não tenha dúvidas de que no próximo período a gente vai sim discutir o comportamento e a produção política que a bancada da bala tem para o Estado de São Paulo e para o Brasil. A gente vai devastar a produção política da bancada da bala e vamos mostrar para a sociedade que a bancada da bala é, é uma cortina de fumaça, só vende fumaça para a população e não colabora para a segurança pública de fato, né? A gente tem visto aí que ao longo dos últimos 40 anos, o discurso mais mais pesado que a bancada da bala fez foi o de que bandido bom é bandido morto. A evolução disso é o CPF cancelado.
né? E do ponto de vista prático, nenhuma melhoria na vida das pessoas no que diz respeito à garantia de segurança pública, né? A gente hoje não consegue tirar o celular do bolso na rua, né? A gente tem visto aí os números de violência contra a mulher que são estarrecedores, né? A nossa lógica de segurança pública, ela é uma lógica que não garante a segurança das pessoas, né? A gente só tem prendido jovens e colocado na cadeia quando não matamos, né? A polícia, desde a ditadura até agora, a polícia só aumentou os números, os índices de mortes. E quem morre pela polícia no Brasil, a gente já sabe qual é o endereço de quem morre pela polícia, a gente já sabe a cor da pele de quem morre pela polícia, e a gente já sabe quem são qual é a faixa etária de quem morre pela polícia. Em São Paulo, para você ter uma ideia, desse número de mortes aí que aumentou muito, né, nós temos 40% de adolescentes que estão sendo mortos pela polícia. De todos esses números aí, no ano passado, se eu não me engano, foi mais de 700 pessoas, quase 800 pessoas mortas pela polícia, 40% são adolescentes, são pessoas entre 14, né? Teve uma criança de 4 anos, mas são pessoas entre 14 e 17 anos que estão sendo mortas pela polícia. E de todos os mortos pela polícia, algo em torno de 80% são pessoas negras. Essa não deve ser a produção de segurança pública que o Brasil precisa e que São Paulo precisa. Então a gente precisa fazer um contraponto a esse modelo que está instalado, né? A PEC da segurança pública, que o ministro Lewandowski acabou de enviar para o Palácio do Planalto e que vai ser discutida no Congresso Nacional esse ano, entre outras medidas de criação de um sistema único de segurança pública, devem ser o caminho que a população brasileira precisa perseguir. Nós temos uma experiência fantástica em políticas públicas que é muito premiada e admirada pelo mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Esse sistema ele tem como base a promoção da equidade, não é igualdade, é equidade, é dar mais a quem precisa de mais atenção e menos a quem precisa de menos atenção, né? E outro pilar fundamental do SUS é o controle social, né? Nós temos conselhos deliberativos no sistema de saúde, desde a unidade básica de saúde até o Conselho Estadual de Saúde. E se você não tiver os conselhos nas unidades, nas cidades e nos estados, você não recebe recurso do SUS. Esse modelo foi construído a partir do Movimento Popular de Saúde. O Movimento Popular de Saúde foi um impulsionador do Sistema Único de Saúde. Eu acredito que o movimento popular também pode impulsionar um sistema de segurança pública que seja um sistema de segurança pública que não seja hierarquizado como é hierarquizado hoje as polícias militares, no sentido de humilhar os de baixo para que eles humilhem a população, que não seja um sistema distante do povo. Aqui em São Paulo, o secretário de Segurança Pública fala que quem nunca entrou numa viatura não pode opinar sobre segurança pública. Agora, quem nunca entrou numa viatura pode pagar o sistema de segurança pública, né? Então, é no mínimo uma controvérsia isso. E também a gente precisa que a população transforme a política de segurança pública é, como é a política de saúde e a política de educação. Transforma numa coisa de diálogo cotidiano, popular, que toda senhora consiga discutir segurança pública na esquina, que toda senhora, toda dona Maria, toda dona Josefa, em cada esquina dos rincões desse país, consiga estabelecer um diálogo com um oficial ou com um policial da polícia militar do seu estado, em pé de igualdade, em que ela possa dizer para esse policial como que ela acha que deve atuar os policiais ali no seu território, da forma mais simples possível, mas que ela possa fazer isso. Hoje a população não sente essa proximidade e a população está muito distante. E quando o Estado se distancia dos territórios e se distancia das pessoas, a gente já sabe o que acontece, né? Nós temos inúmeras realidades espalhadas pelo Brasil que demonstram o que acontece. Quando o Estado não está, alguém ocupa aquele espaço. E nem sempre quem ocupa é uma igreja evangélica que leva
palavra de amor e de fraternidade para as pessoas, como a Igreja Católica. Nem sempre é um líder religioso, né, seja de qual religião seja, que está levando amor e levando comunhão para aquelas pessoas. Né? A gente sabe que quando o Estado não está, na maioria das vezes, quem ocupa é quem não deveria sequer existir. Então, a gente precisa efetivamente que o Estado esteja presente para inibir a existência dos malfeitores, né? Para que as pessoas busquem outros caminhos para suas perspectivas de vida, né? Para redefinir trajetórias de vida. Então, eu me sinto hoje um, um portador dessa missão, da missão de colaborar para que a gente possa popularizar o debate de segurança pública e levar ele para cada canto desse país, para que ele possa ser um instrumento de defesa da população que mais precisa. Então, eu devo ser candidato a deputado estadual em 2026 aqui em São Paulo. Eu quero dizer que eu, infelizmente, não voto em São Paulo, mas se votasse, eu já teria alguém para votar. Eu fico Opa, assim, obrigado. o Canorte agora se sente muito feliz em ter tido essa conversa com Cláudio Aparecido da Silva, que tem uma história de vida extremamente rica, tem um jeito de ser que amedronta os perversos. Isso é um modo muito interessante, né? E é justamente por isso que ele inspira tanta confiança nas pessoas. Bom, Cláudio, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso encontro, e eu passo a palavra para você e para as suas despedidas. Alexandre, eu quero agradecer imensamente o convite aqui do Arte Agora para estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, respondido as suas questões e as questões do público que acompanha o Arte Agora, que é um público muito qualificado e ao qual eu respeito muito. E desejo muita vida longa ao Arte Agora, ao mesmo tempo que continuo me colocando à disposição de vocês para outras reflexões, outros debates e outras construções no que diz respeito à segurança pública, hip hop, cultura, política pública, é, enfrentamento ao racismo, desconstrução do racismo. Conte comigo, eu estou às ordens. Tenha em mim um amigo. Obrigado. Cláudio, esse Oi. programa vai ser editado, né? Uhum. Naturalmente, eu te mando o dia, tá certo? Um link para a gente poder fazer a exposição toda. Agora, por favor, não esqueça de mandar o filme que você. Eu acho que é muito interessante quem te mostra aquele vídeo, me parece que é o do funeral do Rihanna, é isso? Isso. Pronto, me Eu vou manda te o vídeo, mandar. tá certo? Ó, Cláudio, muito bom conversar com você, muito bom mesmo. Eu não voto Eu em vou São Paulo, tentar não, te mandar agora o vídeo do Rian. E mas. aí, agora não, mas talvez mais tarde eu abra o computador. Os outros vídeos são no computador. Tá Eu vou ver bom, se eu seleciono alguns, tá, especialmente os de participação em programas nacionais, tá bom. para poder te mandar para você ir encaixando aí na sua Tá edição. ótimo, combinadíssimo, combinadíssimo. Valeu, valeu mesmo. Eu vou arrumar Obrigado, um voto viu? para você por aí. Você merece. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo, Alexandre. Tudo de bom. Tchau, tchau.